Fala pessoal, nessa semana está ocorrendo a 23ª edição do Fórum da Liberdade aqui em Porto Alegre, sediado na PUC do Rio Grande do Sul, que é onde eu fiz a minha graduação e atualmente eu estou fazendo meu mestrado em filosofia. Bom, no primeiro dia de fórum a gente teve falas espetaculares, bastante provocativas e que levantaram aí as esperanças da galera, né, por um Brasil mais liberal. Alexandre Garcia, Gustavo Franco e mesmo o Onyx Lorenzoni foram algumas personalidades públicas que estiveram presentes e tentaram animar a plateia com as suas ideias. Ainda que, claro, o Onyx, por exemplo, tenha sido o desastre do dia, com um discurso populista falando em 10 lições de Ludwig von Mises, quando na verdade são 6 lições, chorando ou fingindo choro durante a sua fala, pagando pau para Bolsonaro, enfim. Aquela velha política populista e sempre se fazendo, se fazendo de roupagem nova. Aliás, se por um lado a gente teve um Onyx chorão, por outro a gente teve um filósofo e articulista crítico do governo Bolsonaro, iniciando o evento, e o nome dele é Dennis Rosenfield. Mas antes de a gente entrar na fala do Dennis Rosenfield, que tal deixar a tua curtida aí no vídeo? É sério, curtir vai me ajudar muito a trazer essa reflexão para mais pessoas, pois o YouTube destaca vídeos que são curtidos, óbvio. E se você não gostar, pode descurtir ao final do vídeo, deixar tua crítica nos comentários. Eu prometo que eu não apago um comentário sequer, tá ok? Enfim, vamos para o que interessa. Em sua fala, o Dennis nos fez refletir sobre dois conceitos de política que se confrontam no atual governo, citando então que essa oposição geralmente feita entre conservadores versus liberais não é tão simples quando avaliadas por esses diferentes conceitos. O primeiro conceito é o de política baseada na distinção entre amigos e inimigos. Aí trata-se de uma forma de fazer política que é totalitária. O segundo conceito é o da política como atividade propriamente democrática e, claro, parlamentar, com abertura à negociação na sua composição, sendo então uma política que é democrática nas suas bases e também na sua própria execução. Bom, o Dennis fala que o conceito de amigo e inimigo foi elaborado por um teórico do nazismo chamado Carl Schmitt, que fazia uma distinção para caracterizar a atividade política, que era a ideia de que o outro é sempre, considerado um inimigo e não um adversário a ser convencido. Nesse sentido, uma política desse tipo olha para o inimigo e tenta aniquilar ele, abatê-lo, desprezá-lo, enfim. Alisson, mas o governo Bolsonaro não está perseguindo nem matando ninguém, logo é exagero dizer que ele está querendo aniquilar o inimigo, etc. e tal. Bom, antecipando essa crítica é que o Dennis diz que o inimigo não precisa ser real. Ele pode muito bem ser imaginário, ele pode ser pintado, ele pode estar no plano simbólico. A aniquilação do inimigo, portanto, pode ser também simbólica, a fim de descredibilizá-lo frente à opinião pública. Trata-se aí, como o Dennis coloca, de uma luta à morte, traduzida pelo objetivo de eliminação do outro. Se o outro deve ser eliminado, portanto, ele não é alguém com quem a gente possa compor algo, ou negociar. Ele é simplesmente alguém a ser abatido. Aqui vale destacar que Bolsonaro, se é que não vê, ao menos pinta os parlamentares como corruptos. Como se a política, enquanto negociação, fosse simplesmente o mesmo que corrupção de negociação. É nesse sentido que o Bolsonaro usa o termo velha política. O que a gente vê ser utilizado no governo Bolsonaro é o conceito totalitário de política. Da política como eliminação do outro, ainda que uma eliminação simbólica, acusando o outro de esquerdista, de extrema imprensa, de inimigo do país e por aí vai. Esse tipo de política vem da lógica militar, que é a lógica da guerra, da ideia de que o inimigo é alguém a ser abatido, com quem não há composição possível. Ele deve simplesmente ser destruído sem meio termo. Ou seja, a política democrática não entra na lógica da guerra, nem mesmo a diplomacia, que é uma forma desse tipo democrático de política de composição e negociação com o outro. Ou seja, o que distingue a política democrática, segundo Dennis Rosenfield,
é que ela é necessariamente uma política de composição, basicamente parlamentar, não importando se ela é presidencialista ou parlamentarista. Ela exige negociação com o outro, separação de poderes, reconhecimento do judiciário como reparador de conflitos e por aí vai. Logo, o coração da democracia seria então o regime de convencimento e de negociação. Para ilustrar esses conceitos é que o Denis traz exemplos do que tem feito o governo Bolsonaro, citando então o período eleitoral em que o Bolsonaro, apostou na relação amigos contra inimigos, aplicando a narrativa dos bons versus os maus, dos virtuosos contra os pecadores, sendo, portanto, contra tudo que está aí, o que atacou tanto a imprensa quanto a atividade parlamentar, propriamente dita. Do ponto de vista eleitoral, o Denis pontua que essa campanha do Bolsonaro foi muito bem sucedida. Isso porque o Bolsonaro se baseou no ataque, no apontamento de dedo, na constante tentativa de deslegitimar os seus adversários, que como inimigos, não apenas dele, também são inimigos do Brasil, inimigos da pátria. Afinal, se você critica o presidente nessa perspectiva simplista, você deve ser um agente infiltrado do país em nome da Revolução Comunista. E bem, como a campanha do Bolsonaro era pela ofensiva contra pessoas e as ideias dessas pessoas, não havia então a necessidade de investir tanto em publicidade na grande mídia ou nos meios tradicionais para divulgar a sua chapa nas eleições. Na verdade, dado que as redes sociais se caracterizam pela economia de palavras, como por exemplo o Twitter, que te permite soltar polêmicas a cada 280 caracteres, isso facilita e fomenta o ataque, pois não é como se a rede social estivesse desenhada, projetada para favorecer as nuances próprias de uma conversa séria entre adultos educados. Ela está mais para um espaço onde você deposita suas opiniões rasas e suas paixões mais variadas e espera que isso convença as pessoas. O que é ainda mais fácil de acontecer quando essas pessoas já têm uma torcida pré-definida. Ou seja, Bolsonaro valorizou as redes sociais porque facilitam a sua forma de fazer política, que é uma forma antipolítica. Assim como apontei no meu vídeo sobre a ideologia anti-ideológica do Jair Bolsonaro, expressa quando ele tomou posse como presidente. Mas o Denis não está ali apenas para simplesmente atacar o governo Bolsonaro. Na verdade, ele está atacando um comportamento nocivo à democracia e ele percebe que o padrão aplicado por Bolsonaro apenas se repete, pois a mesma coisa aconteceu no governo petista, que se utilizou de política como aniquilação do inimigo, pintando o discurso de reacionários contra progressistas, conservadores contra progressistas, rentistas contra trabalhadores, políticos contra professores e por aí vai. É uma lógica binária, que opera em ambos os governos, sendo, portanto, uma lógica que se estende há mais de década aqui no Brasil. Só que para o Denis tem uma diferença aí entre os governos. Enquanto o Bolsonaro está tendo dificuldade de negociação com o parlamento, dado que seu discurso deslegitima o parlamento, o Lula não teve problema com o parlamento porque, no fim das contas, ele comprou o parlamento. Para o Lula, ou os parlamentares eram picaretas ou agentes úteis para fazer negociatas do interesse do partido, E a gente percebe isso dado que, pelo governo petista, houve várias tentativas aí de controle dos meios de comunicação e mesmo de aparelhamento do Estado. Aliás, a gente viu esse desejo petista de controle da mídia também por parte de Lula no período pré-eleitoral, quando as denúncias públicas contra ele estavam bombando e ele ainda não tinha sido preso. Da mesma forma, Bolsonaro tenta calar as imprensas detectadas como inimigas, como por exemplo o caso da Folha de São Paulo, retirando então financiamentos do Estado. Ou seja, não é porque o ideal é ter financiamento nenhum, a motivação não é liberal de enxugar o Estado, e sim uma motivação de calar a crítica que motiva o Bolsonaro a fazer isso. O que a gente percebe, portanto, é que no momento em que Bolsonaro se considera representante de uma nova política, que na verdade é tão velha quanto o governo petista, e o resto que não for conveniente ao Bolsonaro é então entendido como sendo o mesmo que velha política, o que ocorre aí nessa dicotomia entre nós e eles é que se impossibilita a negociação, ocorrendo então uma desconsideração do outro, do diferente, uma desconsideração dos fundamentos democráticos.
Ou seja, o projeto reformista no Brasil não está avançando por conta dessa concepção específica de política de eliminação do inimigo, que para o Denis é uma posição de tipo conservadora que está matando a pauta liberal. Nesse ponto aí, eu tenho uma crítica ao Denis, porque ele cita o Edmund Burke, né, que era um filósofo clássico do conservadorismo, que prezava pelas tradições, e ele fala que Burke, enquanto conservador, tinha apreço pelo liberalismo, e a gente pode notar isso nas trocas de correspondência entre o Burke e o Adam Smith, né? Isso porque o Denis cita o conservador nesse sentido inglês, né, de conservar as instituições, para então dizer que Bolsonaro é um tipo de conservador. Olha, Denis, ao meu ver, chamar Bolsonaro de conservador é elogio. Isso porque o conservadorismo, ao menos em sentido clássico, que é o sentido respeitável do termo, preza não apenas pelas tradições, como ele também fundamenta o apreço pelas tradições no fato de que são as instituições de uma república ou monarquia, enfim, a grande prova da força benevolente da tradição, uma vez que para manter um aparato estatal de liberdades individuais constitucionalmente, né, protegidas, é preciso bastante teste de provação ao longo dos séculos. É nesse sentido, se Bolsonaro é alguém que demoniza o parlamento, que demoniza os inimigos e deslegitima as instituições, ele não é um conservador. Na verdade, Bolsonaro é um reacionário, uma categorização que o conservador português João Pereira Coutinho faz muito bem no seu livro As Ideias Conservadoras Explicadas a Revolucionários e Reacionários. Em outras palavras, um conservador não opera por uma lógica de exclusão do outro, do inimigo e por aí vai. Acima de tudo, a sua lógica é da manutenção das instituições políticas e não da sua descredibilização frente à sociedade. Mas bem, o Denis Rosenfield está super certo em pontuar que Bolsonaro fica preso a essa lógica reacionária da exclusão e ele não avança a pauta liberal. Isso porque, como ele diz, né, tuitar não é governar, porque governar significa compor, avançar propostas, negociar tudo mais que um governo exige, né, para se conservar. Até aqui a lição mais importante que o Denis traz é que a gente não deve ter medo da palavra negociação. Porque isso é perigoso, pode pintar toda forma de negociação como algo escuso, algo que é feito às escuras, apenas para desviar dinheiro ou coisa parecida. E quando a gente pinta a negociação como sinônimo de corrupção, o que ocorre é pintar a democracia como corrupção, só que nada há de inerentemente corrupto ou de mal em compor e negociar na política. Isso porque essas coisas são pré-requisitos da democracia. Logo, não adianta chamar a negociação entre o presidente do executivo com os parlamentares do legislativo como algo da velha política, pois, como diz o Denis, isso é meramente uma figura retórica que não alcança a profundidade do problema da necessidade da negociação, né, e da composição. O Denis também cita brevemente o Olavo de Carvalho nesse meio tempo, né, e embora ele diga que tem uma relação positiva com o Olavo, se eu me lembro bem, ele admite que a narrativa conspiratória do Olavo de Carvalho é a da relativização dos valores liberais. E dado que a família Bolsonaro comprou as conspirações olavistas, o que acontece é que, enquanto nação, a gente acaba ficando refém de uma briga de amigos versus inimigos. É daí que surge essa política anti-establishment, né, contrária às instituições e ao modo de fazer as coisas que tem vingado pela tradição até aqui. E então o Denis pergunta se, a depender desse pessoal que está no poder, né, será que a gente vai varrer as instituições? Será que a gente deve fazer isso? Bem, uma coisa é certa, esse modelo conspiratório está sendo prejudicial ao projeto reformista da sociedade. Chamar Bolsonaro de conservador ou reformista, portanto, problemático, né, porque não condiz com o jeito do Bolsonaro fazer as coisas, né, da forma que ele tem praticado. Isso porque a reforma da Previdência não avança, Bolsonaro fica empurrando ela para os parlamentares, quando todo mundo sabe que ele precisa antes negociar. Ao mesmo tempo, também a reforma tributária está uma balbúrdia institucional que não se concretiza e se altera antes mesmo, né, de ter o seu mérito julgado, tratado, enfim.
As reformas necessárias para colocar a ordem na casa estão sendo relativizadas, enquanto o presidente prefere comemorar o golpe de 64 e defender que os militares que são eles que garantiriam a democracia e os direitos civis e não as instituições democráticas. Aliás, aqui é que está o ponto máximo da lição do Dennis Rosenfield na sua palestra, que eu achei genial, né? Tá rolando um fenômeno curiosíssimo no governo Bolsonaro, que é o papel dos militares. Isso porque os militares estão sendo sinônimo de ponderação e eles estão demonstrando um profundo respeito pelas instituições democráticas. Você não vê, por exemplo, uma entrevista sequer de um oficial do governo que seja militar e que não seja o próprio Bolsonaro, claro, defendendo algo contrário aos preceitos democráticos, né, mais basilares da nossa sociedade. Os militares, à exceção do nosso presidente, e bem representados então pelo nosso vice-presidente, o general Mourão, estão demonstrando que sabem fazer política democrática, embora eles tenham sido treinados na arte da guerra. Só que, enquanto isso, os bolsonaristas falam em extrema imprensa e querem abater o inimigo, mostrando que eles estão convencidos de que há um mal na terra e esse mal é o esquerdismo, que deve ser varrido do Brasil, custe o que custar. Vejam aqui então que os militares que foram treinados nessa lógica da guerra e sabem muito bem, né, o que significa abater o inimigo, os militares estão na verdade fazendo política, eles estão negociando, respeitando as instituições, seguindo a política democrática, enquanto do outro lado um grupo de civis segue a lógica da guerra. Então, exposto pelo filósofo e articulista Dennis Rosenfield na palestra de abertura deste Fórum da Liberdade 2019, né? Este é o paradoxo do governo Bolsonaro. Enfim, pessoal, eu quero saber de vocês o que acham disso tudo. Afinal, essas duas concepções de política, sendo uma a política totalitária, né, de aniquilação do inimigo, e a outra a política da composição, de negociação com o adversário, até que ponto vocês acham que cada um desses modos de fazer política, né, se justificam? A gente deve banir para sempre algum desses modos ou ambos são necessários em alguma medida? Aliás, dado que é visível que Bolsonaro aplica o modo totalitário de fazer política, ainda que ele não esteja aniquilando fisicamente ninguém, mas tentando difamar publicamente no nível simbólico os seus adversários, em que exatamente vocês acham que o Dennis Rosenfield erra nessa crítica? Afinal, se o governo do PT fez isso, Bolsonaro pode fazer também? Um erro justifica o outro? Como é que se dá isso aí? Bom, se vocês gostaram desse papo e querem me ajudar a manter este canal financeiramente, é só acessar padrim.com.br/Alisson e escolher a forma de financiamento que melhor cabe no seu bolso. Eu realmente preciso dessa grana, pessoal, para poder dar conta desse projeto, infelizmente. Então eu conto muito com vocês, valeu? Meu nome é Alisson Augusto e a gente se vê na caixa de comentários. Forte abraço.